Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos começando o nosso 15º estudo do livro do Deuteronômio. Hoje veremos o capítulo 23, que já vimos uma parte dele no vídeo passado, quando a gente falou sobre a necessidade de enterrar as fezes, a pureza que deve existir, a pureza higiênica que deve existir dentro do acampamento. E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre a participação nas comunidades e leis sociais e cultuais. Mas antes, invoquemos a Trindade que é santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quando você pega a Bíblia e abre no capítulo 23 de Deuteronômio, começa no versículo 1. Um homem não tomará a mulher de seu pai para não retirar dele o pano do manto do seu pai. Aí você vai falar assim, mas a mulher do meu pai não é minha mãe? Necessariamente não, porque um homem poderia ter várias esposas, inclusive de idades muito diferentes. Um homem de 60 anos podia ter uma de 60, uma de 50, uma de 40, uma de 30, uma de 20. Normalmente ele falava assim, eu quero ter 12 filhos. Ele ia ter esposa até ter aquela quantidade de filhos, ou o quanto ele pudesse aguentar sustentar, ou até dar conta sexualmente de todas elas. Então, nem sempre a esposa do pai é a mãe, pode ser a madrasta. E pode até ser uma madrasta mais nova do que o próprio filho. Mas os casamentos eram como que um acerto entre os pais. Já no versículo 2, temos uma mudança, a participação nas assembleias cultuais. E começa com algo muito interessante. Um homem com testículo esmagado ou um membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Yahvé. Aqui a gente tem que entender. Deus pediu para que o povo fosse tão numeroso quanto as estrelas do céu ou as areias do mar. E o povo sempre prezou muito pela fertilidade. Testículo esmagado ou pênis cortado não poderia cumprir essa parte de Deus. Então essa pessoa não entrará na Assembleia. Agora, uma curiosidade, como que eles iam saber disso? Iam ficar lá na porta do templo vendo? Não, tinha os banhos coletivos, tinha os momentos de banho no rio, tinha que eles iam descobrindo quem que tinha algum tipo de problema ou não. Isso tem muito a ver com aquela promessa que o povo tem que dar conta de ser um povo numeroso. E aí existe um outro problema. Em 722 a.C., o Reino do Norte foi tomado pelos assírios, que implantou uma política de miscigenação. Fez o povo do Norte casar com povos estrangeiros. Então, se esse homem vai continuar aqui, ele tem um filho, como que ele vai poder, tendo um testículo esmagado ou não tendo pênis, ter filho? Alguém que sai dessa tribo do norte, casando, como que ele vai poder ter filho? Então ele apresenta um filho, esse filho, todo mundo vai falar assim, não é dele, porque ele não pode ter filho, está com o testículo esmagado ou não tem o pênis. Como que faz? Então vai falar que até a 10ª geração eles estarão afastados de lá. Era uma regra que eles colocaram. Claro que excluía a pessoa, mesmo tendo um problema, de uma proximidade cultural. Mas eles estavam pensando em outras coisas, inclusive de eliminar estrangeiros de dentro do culto. E lá no versículo 8 vai falar assim, não abomines o edomita, pois ele é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque foste um estrangeiro em sua terra. Na 3ª geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Yahvé. Ou seja, quem não tem um membro, 10 gerações. O egípcio que escravizou o povo de Deus. E os edomitas, que foram inimigos, agora de repente fala que são irmãos. Nesse momento, a Babilônia estava começando a crescer. E o povo se uniu. Egito, edomitas, povo de Deus, para lutar contra. Então aquele que era meu inimigo, apareceu um inimigo maior, virou meu amigo. E aí, já no versículo 10, a pureza do acampamento. A questão da necessidade de você enterrar as suas fezes para que o acampamento não fique sujo. Nós vimos isso no vídeo passado. No versículo 16,
entra algo muito interessante. Leis sociais e cultuais. Quando um escravo fugir do seu amo e refugiar-se em tua casa, não o entregues a seu amo. Ele permanecerá contigo entre os teus, no lugar que escolher, numa das tuas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o maltrates. Quer dizer, se ele fugiu é porque ele não estava sendo bem cuidado, e você não vai entregá-lo de volta. Não haverá prostituta sagrada em Israel, nem prostituto sagrado. Aqui nós temos que entender. Por várias vezes nós falamos que os cultos dos povos vizinhos eram muito sexualizados. Então existiam as prostitutas sagradas, mulheres que ficavam no templo, muito bem cuidadas, alimentadas e tal, para que durante um certo ritual ela pudesse praticar sexo com os homens que viessem lá, ou os prostitutos com as mulheres que viessem a prestar culto. Esses são os prostitutos sagrados, são pessoas que moram ou ficam na dependência do templo para que num determinado momento de celebração deles pudesse praticar aquela forma de culto sexual para chegar às divindades dele. Então aqui está bem claro, não terás prostituta sagrada ou prostituto sagrado, ou seja, as tuas celebrações religiosas não serão sexualizadas, porque isso não leva a Deus. Faz a festa, mas não leva a Deus. Já no versículo 20, não empreste ao teu irmão com juros, quer se trate de empréstimo, de dinheiro, quer de víveres ou qualquer outra coisa. Ou seja, entre o povo de Deus não pode haver a cobrança de juros. Poderá fazer um empréstimo com juro ao estrangeiro, mas ao povo de Deus não. Aí no versículo 22, quando ofereceres um voto a Yahvé teu Deus, não tardes em cumprir. Nós já vimos isso, inclusive o nazireato. Então, você fez o que a gente chama de promessa para Deus, um voto para Deus, eu vou fazer tal coisa. Cumpra. Não cumprir é deixar em aberto. E não pode. Tem que sempre aquilo que sair da sua boca ser realizado. No versículo 25, quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficar saciado, mas nada carregarás em teu cesto. Ou seja, se você entrar na plantação de uva de alguém, você pode comer para matar a sua fome, mas não pode levar embora. A mesma coisa na plantação. Você pode pegar espigas de trigo, colocar na boca, mastigar. Jesus fez isso. Ele pegou na plantação, colheu o trigo, comeu, era permitido, mas não encheu a bolsinha que eles carregavam para levar embora. Então, isso é para quê? Para que o povo não passe fome. Era uma regra para que ninguém passasse fome. Porque numa sociedade onde tem fome, é porque tem injustiça. Então, é dever de saciar a fome das pessoas. Que interessante esse capítulo 23. Muitas coisas para você ter uma relação muito boa com Deus, mas muitas coisas para você ter uma relação muito boa com o próximo. Isso, claro, vai trazer a felicidade para a pessoa, a realização. Então, cumprir a lei de Deus é você ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o próximo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos conhecermos melhor a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!